Oi, gente, tudo bem? Paz a todos. Estamos juntos aqui, iniciando o nosso segundo módulo da Escola da Bíblia. Que bom, que alegria estarmos nesse ambiente de ensino da Palavra de Deus, esse ambiente tão inspirador para a gente poder estudar a Palavra de Deus. E agora, no segundo módulo, né, Emerson? Que desafio para a gente, que alegria a gente ter concluído o módulo um. E agora a gente vai dar esse pontapé aí no módulo 2. E sei que vai ser uma jornada muito boa, como foi, né, anteriormente. Então, vamos junto. Vamos lá. E, logicamente, sempre na expectativa de que o pessoal também vai acompanhar, né, vai estar não só assistindo às aulas, como também respondendo lá os questionários. A gente sempre lembra, né, do questionário, porque é ali que a gente faz a avaliação da participação, né, do pessoal. Isso, Então, isso. a gente não olha a quantidade de likes no YouTube, a gente não olha a quantidade de visualizações, a gente olha o questionário respondido, Isso. né, porque ali a gente tem pelo menos um sinal, né, de que o pessoal está bem participativo. E o nosso primeiro módulo realmente foi muito bacana, muito bom. Concluímos ele com vestibular bíblico, né? Legal, a participação dos irmãos, mas a gente está iniciando esse novo módulo na intenção, né, de aprofundar, né? Como a gente sempre fala, né, a gente estava fazendo um voo panorâmico nas escrituras e agora é o momento, no módulo 2 da gente aprofundar um pouco mais o conhecimento. E aí a gente vai do início, né, desde do Pentateuco, né, que a gente vai estudar a partir de agora, até o último livro da Bíblia, que a gente vai ter um módulo sobre Apocalipse, né? Então a nossa intenção agora é pegar esse aprofundamento bíblico de forma muito mais detalhada para a gente conhecer os personagens da Bíblia, a história da Bíblia, e com Isso. certeza vai ser uma grande bênção a gente poder aprofundar o nosso conhecimento na palavra do Senhor. Você está aqui com a gente porque você já participou do módulo um e sabe como funciona a dinâmica do módulo, né? A gente vai estar divulgando a videoaula desse estudo de hoje, juntamente com o material que vocês estão visualizando aí. Vocês vão receber esse material em PDF e o link do questionário. Vocês vão ter essa semana aí para poder assistir e responder tudo. Se tiver alguma dúvida, nos procurem, mas vocês já estão acostumados com essa dinâmica, então fiquem bem à vontade para poder desfrutar desse módulo, que vai ser um módulo bem desafiador, um mergulho aí, um aprofundamento de fato nesse tema. Vamos estudar o Pentateuco, né? Esse bloco de livros aí que a gente viu lá no módulo 1, que é o primeiro bloco da Bíblia, que a Bíblia está dividida, e vamos basear isso através dos patriarcas, né? Vamos Isso. estudar cada patriarca, cada personagem importante e o contexto histórico que ele está inserido para a gente extrair aí os princípios de Deus para nossas vidas, Isso, essa né? é a intenção. A gente percebeu que, estudando os personagens, a gente conseguiria, então, adentrar no estudo bíblico, e não só de forma técnica, né, conhecendo a história, né, conhecendo um pouco a teologia do livro e tudo mais, mas também de forma bem prática, né, aplicando, né, o que Deus falou ali, né, o que Deus pôde fazer chegar até nós através daquele personagem. A gente vai tentar traduzir isso também em termos práticos, pedagógicos, didáticos, né, para que a gente possa aplicar na nossa vida espiritual e assim a gente crescer também espiritualmente. E Bem, vamos para o nosso primeiro vamos personagem. lá. Que é Adão, né? Por que não ser Adão, né? Que é o primeiro homem aí que a gente vê relatado na Bíblia. E vamos falar sobre esse camarada. Então, essa aula de hoje é aula sobre Adão. Vamos aí tentar extrair o máximo que a gente puder aqui de forma muito didática, aprender do nosso Deus o que a história desse camarada ensina pra gente, o que é que está escondido aqui nesse texto para que a gente possa desvendar. Vamos lá. A gente que está passando para você um conteúdo, a gente fica na expectativa não só que você aprenda o conteúdo, mas que você também compartilhe aquilo que você já tem como conteúdo também. Seria muito importante você, nas suas pesquisas, no seu estudo, né? Hoje em dia a gente tem uma facilidade enorme, né, de ter bíblias de estudo, né, de ter sites, né, que podem também nos auxiliar no estudo da palavra de Deus. Então, vai ser muito bacana se você poder compartilhar lá no grupo do WhatsApp alguma coisa que você já sabe sobre o personagem, alguma coisa que você crê que vai acrescentar, né, ao estudo sobre a vida desse personagem. Então a gente quer muito que você assim participe de forma bem ativa, conosco. A intenção, de fato, de estudar os personagens é porque olhando, né, a vida deles, a gente vai conseguir de fato extrair ensinamentos preciosos, né, para cada um de nós. Então vamos falar sobre Adão, né, quem foi esse camarada aí, esse primeiro homem, Isso. né, emblemático homem, né, que a Bíblia nos mostra, e até muitas vezes odiado, né, É odiar, é verdade. odiado por muitos, né, Isso, por isso. sua falha e tudo mais. Ele vai conversar um pouco sobre ele Isso, e isso. tentando fazer no final aí um apontamento especial sobre o primeiro Adão, né, e o segundo e perfeito Perfeito Adão. Adão. A teologia de Adão, né? A teologia presente nessa figura. Então, Elisson, a gente vai falar agora sobre quem foi esse Adão, né? De forma Uhum. mais
Resumido, a gente trouxe aqui o texto que está lá em Gênesis 1:27, que diz que Adão foi o primeiro homem criado, do qual se originou toda a humanidade. Então, o próprio Deus o criou pessoalmente, a sua imagem e semelhança. Então, essas duas expressões, aí, a sua imagem e a sua semelhança, caracteriza quem é esse Adão, né? Quem foi esse homem? Esse homem é aquele homem criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, esse versículo é bem chave de quem foi esse camarada, de quais são as suas características, quais são a sua, o que é que está presente nessa figura, né, Emerson? Então, essa definição a gente trouxe para que você não grave isso, né? A imagem e semelhança de Deus, essa é a principal característica do homem criado por Deus, Isso, da humanidade. isso é interessante, Júnior, porque quando Deus cria, né, o homem, ele coloca então de si, né, esse Deus coloca de si nesse homem, nesse personagem. Então há muito a comunicar com isso, né? O que que ele está querendo, o que é que Deus está querendo nos dizer quando ele cria um homem e ao criá-lo diz que esse é sua imagem e semelhança. Então isso já gerou muita polêmica, né, pano para muita discussão. A gente tem aí na história do cristianismo várias ideias a respeito do que seria esse imagem e semelhança, desde os mais, vamos dizer assim, conservadores aos mais liberais, de gente que diz que Deus, quando criou Adão, ele criou um semideus, né? E porque Deus se colocou, imagem e semelhança seria isso, então Adão seria também um deus ou um semideus. Como, vamos dizer assim, as percepções muito mais conservadoras, muito mais pé no chão, e muito mais aplicáveis, vamos dizer assim, ao dia a dia. Então, quando a gente pega essa expressão, por exemplo, imagem e semelhança, a gente está falando de quê, afinal? Deus estava querendo dizer o quê quando ele disse que Adão está sendo criado à sua imagem e semelhança? É bom a gente pensar nos atributos de Deus. É óbvio que Adão ele não era igual a Deus. Está muito claro na sua história e principalmente na sua queda. Mas quando Deus ele cria o homem, ele coloca de si, da sua vida, ele coloca dos seus atributos na vida daquele homem. E aí, quando a gente fala de atributos, né, que é o nosso próximo slide, é interessante você prestar bastante atenção nisso. A gente está falando de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles que Deus ele comunica, ele faz com que o Adão participe deles, ou a gente participe desses atributos. E os atributos incomunicáveis são aqueles que a própria palavra já diz, Deus ele não comunica com ninguém, é dele. Ele guardou para si. Eu tive um comandante no meu ambiente do trabalho que dizia assim, Deus ele criou todos o ser humano com uma ideia muito próxima de perfeição, mas reservou a perfeição para si. Daí eu achava muito bacana quando ele falava isso. É fato, Deus ele, a gente olha para o ser humano e vê um quê de perfeição, né? Algo muito lindo, mas aí quando a gente olha para Deus, a gente vê de fato o que é a perfeição, né? E aí, Júnior, tem alguns atributos, compartilha conosco. Atributos comunicáveis, como o Emerson falou, a gente consegue ver esses atributos de Deus na relação de Deus com o homem, né? Como quando Deus resolve se relacionar com o próprio homem, então ele comunica isso pra gente. A gente tem a santidade, a justiça, a bondade, o amor e a sabedoria. Então, tudo isso, todos esses atributos, eles são comunicáveis da relação de Deus com o próprio homem. Compartilhados. Então, compartilhados. Isso, Deus convoca o homem para ser santo, convoca o homem para viver em amor perfeito, convoca o homem para ser justo, para ser bom. Então, são atributos do próprio Deus. Isso. Que faz parte do caráter de Deus, da figura de Deus, Isso. que se comunica conosco, né? Que isso é muito interessante porque talvez quando a gente fala assim, não, mas o homem não é santo, o homem não é justo, né? E aí, mais uma vez, eu acho que foi interessante você enfatizar, Júnior, nós estamos falando de atributos que são divinos, né? E ele compartilha conosco na questão, ou na percepção de que nós podemos usufruir disso. Nós somos plenamente injustos, caídos por causa de Adão, a gente vai ver isso mais na frente, mas por causa de Deus a gente pode se tornar justos. Né? Ele nos justifica para que a gente viva em justiça. Então, os atributos aqui, por exemplo, a gente olha e diz, de santo você não tem nada, ninguém aqui é santinho, mas Deus compartilha, ele nos justifica, nos santifica, né, para que a gente possa, então, viver em santidade. Então, santidade, que é um atributo dele, ele compartilha conosco para que a gente usufrua disso também e acabe experimentando um pouco dessa divindade, desse caráter divino que há nele e que ele compartilha conosco. Mas tem também os atributos incomunicáveis. Incomunicáveis, né? Que, como o Wilson falou, são exclusivos de Deus, né? Ele tem para si, guarda para si, que é a sua onipotência, a sua capacidade de poder tudo, de ser soberano sobre tudo, a sua onisciência, a capacidade de Deus saber de todas as coisas,
a onipresença de estar em todos os lugares, de ser onipresente no tempo e fora do tempo, porque Deus está na eternidade. Então a gente está preso ao tempo cronológico, mas Deus está fora dele, porque Deus vive a eternidade, ele é a eternidade. Então ele está onipresente. A imutabilidade é que é a questão de Deus ser imutável, né? De Deus Isso. não mudar, é, não ser, como que eu posso dizer isso? Não ser, mudar com as circunstâncias, não ser Isso, é. circunstancial, né? É um Isso. Deus que não muda, Uhum, ele continua sendo o que ele sempre foi. uhum. O Então, mesmo hoje, amanhã, o mesmo hoje, ontem e e eternamente, né? eternamente, exatamente. Então ele é o seu caráter é o que é, Exato, né? E, exato. inclusive a gente vê isso na própria expressão dele na conversa dele com Moisés, né? E aí aquela conversa Isso, isso. emblemática, tá bom, eu vou lá libertar o povo, né? Mas quem eu digo que me enviou? É, Quem é que está me enviando? Quem é o Senhor? isso. Né? Eu sou o que sou, né? A expressão hebraica, né? Para eu sou o que sou, ela pode ser traduzida como eu sou o que serei, eu serei o que sou, Isso. porque essa expressão ela foge do tempo e do espaço. Ela é uma expressão para a eternidade, né? A gente costuma dizer que Deus não existe, Deus é, né? Porque tudo que existe um dia não existiu. Então não se aplica o verbo existir a Deus, porque Deus ele não veio a existir, né? Tudo que existe um dia não existiu e por isso veio à tona, né? E Deus ele não veio a existir, Deus é, ele sempre foi, né? Na expressão do profeta, de eternidade a eternidade, tu és Deus, né? Isso é extraordinário. A sua eternidade, a sua imutabilidade, né? E a gente vai vendo esse atributo que ele não compartilha conosco. E quer ver uma coisa interessante, Júnior? Uma vez eu compartilhando sobre os atributos com alguns irmãos, e teve um irmão que disse assim: mas nós somos eternos, Deus nos fez seres eternos. Eu disse: pronto, você acabou de entrar numa contradição. Você disse que nós somos eternos e Deus nos criou seres eternos. Ou seja, se nós fomos criados, é porque um dia a gente não existiu. Então nós não somos eternos. Nós somos criados para viver a eternidade de Deus. Isso é totalmente diferente. Mas a eternidade ela não só compreende agora o futuro que a gente Uhum, tem. isso. A eternidade compreende o passado, Exatamente. né? Então, por isso que Deus é eterno, né? E nós não somos. Nós passamos a experimentar ou entrar na eternidade, né? Isso é totalmente diferente. Muito Então, é bom, um muito bom. atributo incomunicável. É totalmente dele esse atributo. Então, é aqui que a gente diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Isso. Deus. É por isso que quando a gente lê que Deus criou Adão, que Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, simplesmente a gente entender que quando Deus criou, Deus estava colocando daquele homem atributos que são dele, né, e que ele quis compartilhar. Isso. Né? Alguns ele não compartilhou, reservou para si, mas outros atributos ele colocou ali. Né? A gente vê isso em Jesus, né? Quando Jesus diz que se olharem para ele, eles vão ver o próprio Pai. E a gente vê as características desse Pai, que é bondoso, que é amoroso, Uhum, que é sábio, que está ali presente. E ao mesmo tempo Jesus fala que o Pai dele faz as coisas mesmo sem ele saber. Porque uhum, existem atributos que do Pai uhum, que não estavam na figura do próprio Jesus como homem ali. uhum. Então, esses atributos aí, comunicáveis e incomunicáveis, ensinam pra gente quem é esse nosso Deus Uhum. e aquilo que ele emprestou para nós. Né? Isso mesmo. E Jesus depois vai se revelando, mostrando, né, essa perfeita, né, essa exatidão de quem é Deus, né, desse Isso, Pai. Né? Na pessoa de Cristo, a gente vai ver, então, isso. no decorrer da história, a plenitude de quem Deus é, né, naquilo que pode ser revelado no humano. Então é isso. É bom a gente gravar essa questão dos atributos comunicáveis e incomunicáveis para a gente entender o que é imagem e semelhança. E aí a gente tem a criação de Adão, né? A gente vê aqui a característica de quem é Adão e como ele foi criado, né? Como é que nasceu Adão, como é que Adão foi inserido na história, né? Adão foi formado do pó da terra e tornou-se alma vivente quando Deus soprou em suas narinas o sopro da vida. Então Gênesis 2:7 fala desse ato divino, né? Desse sopro divino, Uhum. dessa formação divina e é o ato criacional. Por isso que a gente somos criacionistas, porque cremos que Deus de fato criou tudo. Uhum. Porque Deus formou o homem, né? Deus soprou nas narinas, Deus trouxe o homem à vida. Então, Uhum. o ato criacional é daí que vem Adão, é Uhum. a criação Uma dele. observação muito interessante com relação ao próprio versículo, né? Essa questão do sopro da vida, né? Ou seja, a gente percebe que Deus ele está usando os elementos da natureza, né? Formando ali, né? Do barro, do pó da terra, né? Esse Adão, mas até então ali está o estereótipo, né? Ali está aquilo que é, vamos dizer assim, matéria, aquilo que o escritor vai dizer.
que ao pó vai retornar. Aquilo que é totalmente corruptível, né? Aquilo está sendo formado. Mas aquilo que de fato é importante ainda virá. É quando ele sopra, né? O texto nos diz aqui que ele sopra nas narinas esse sopro da vida, né? E faz com que então Adão deixe de ser um conjunto de barro, um emaranhado de barro, e passa a ser então a alma vivente. Isso é extraordinário. É para nos dizer que a vida está nele, né? A vida está nele. Então, quando ele sopra, essa vida agora usa uma forma material, né? Mas a vida, na verdade, não é a matéria. A vida é o que está lá dentro, né? É o que enriquece o homem, né? Então, aqui na criação de Adão, a gente destaca, né, que essa vida, né, que está em Adão agora, esse sopro de vida só pode vir do nosso Deus que tem a vida, né? Ele é a própria vida. Né? Amém. E aí a gente tem o significado do nome, né? O significado do nome de Adão, a gente vai entrar aqui em três possíveis explicações, então preste bem atenção aí, você que está assistindo com a gente. É, porque a gente pegou aqui, né, Emerson, talvez as mais defendidas, ou as questões mais seguidas aí em relação ao nome de Adão, né? O que significa. Então são três explicações. A primeira diz que a palavra da qual se traduz a Adão pode ser derivada de Adama, né? Adama, que significa solo vermelho, né? Assim, alguns intérpretes acreditam que o nome Adão significa homem vermelho ou apenas vermelho, né? Isso é uma possibilidade, é interessante quem advoga isso tem até uma certa, vamos dizer assim, trabalha com certa Propriedade, né? seriedade e Uhum, muita propriedade, de uhum. fato, para dizer. Porque depende muito, né? Quando a gente vai estudar, Júnior, a questão da etimologia da palavra, e você pega estudiosos realmente respeitados, você vai encontrar pessoas que não cravam e dizem assim, olha, é isso. Né? Então é muito interessante isso. Quando você pega pessoas que não você tem um certo receio, normalmente essa pessoa está dizendo, olha, é isso, 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 e ainda prega, né, Uhum. advogando aquilo ali e Isso. tudo mais. Mas quando você pega os teólogos mais tradicionais, mais respeitados, você vai perceber que eles não vão cravar, eles vão dizer assim, essas possibilidades, Isso. não se sabe ao certo. Uhum. Quando a pessoa coloca assim, eu acho isso massa, É. porque antigamente não, quando eu lia uma expressão dessa, não se sabe ao certo, eu digo, poxa vida, eu É. queria Fica saber onde era o chateado, né? certo, Uhum. mas hoje não, né? O tempo passou e você começa a entender o que é a humildade do Isso. coração de um camarada que conhece o texto original, que mergulha no texto original e chega e diz assim, olha, a gente não pode afirmar, não se sabe ao certo de onde vem essa palavra. Então a possibilidade é essa. Como você falou, se vier dessa expressão hebraica dama, então seria então o solo vermelho. E muito interessante porque provavelmente a ideia do barro, né, do Isso. solo, daquele barro vermelho, e teria esse nome. Mas há outras duas possibilidades. E a terceira, eu confesso que é a que a Que gente é. mais se apega, né, por realmente ter uma aplicação melhor, vamos dizer assim. Mas qual seria essa segunda? A segunda define que Adão pode ser derivado da raiz dama, né? Que significa ser como, ser semelhante, né? Então, trazendo a referência lá que a gente leu agora há pouco de Gênesis 1:26, que significa ser semelhante mesmo, né? Uhum. Então, trazendo as pessoas que creem nisso aqui, que acreditam dessa forma, essa raiz da palavra Adam, sendo dama, né? E aí trazendo essa questão da Aí semelhança, você vê enfim. como é interessante também essa teoria, porque faz sentido, Isso, né? isso. Faz sentido. Se a gente puxar, então, essa palavra derivada, a gente olha para o que Jesus, para o que nosso Deus tinha acabado de fazer, né? Ele criou o homem à sua imagem e Isso, semelhança. Então, a gente poderia dizer, então, que Adão significa ser como, ser isso. semelhante, né, a Deus. É uma possibilidade. E a terceira, né, como você falou, que é a que a gente é, costuma acreditar e seguir, a palavra Adão é derivada do hebraico, Adam, e podemos traduzir a palavra por ser humano ou simplesmente humanidade. Né? Uhum. Então, esse sentido aparece aí 500 vezes, né? E Só no Antigo Testamento, né? esse é um dos fatores, né? Porque a Isso. gente acredita que a palavra Adão tem muito mais a ver com humanidade. Porque toda vez que essa palavra é aplicada posteriormente à criação, ah, na Bíblia Sagrada, está se referindo à humanidade. E é muito interessante por quê? Porque quando Deus está criando o homem, de fato ele está criando a humanidade. Né? Então, quando ele cria Adão, ele cria o ser humano, a humanidade como um todo. E eu acho isso interessante porque, da mesma forma como a palavra vai nos ensinar que por um só homem entrou o pecado no mundo, por outro homem, que é Jesus Cristo, o segundo Adão, o Adão perfeito, esse pecado vai poder ser eliminado.
Então, assim, Adão ele acaba sendo representante da raça humana. Por isso que essa expressão Adão tem muito a ver com a questão da humanidade. Ele é ah, a gente, ele nos representa lá atrás, né? E todos aqueles que jogam pedra em Adão, muito provavelmente iriam fazer a mesma coisa se estivesse lá no lugar de Adão. Então eu não me garanto, eu acho que eu faria até pior, não demoraria tanto para comer do fruto proibido. Então, por que jogar pedra se nós somos de fato Isso, dessa natureza? Essa é a nossa natureza, né? exatamente. A gente precisa entender isso. Mas vamos lá. E aí a gente tem a missão de Adão, né? Falando sobre a origem do seu nome, que significa o seu nome, vamos falar sobre a missão dele, né? Adão recebeu algumas tarefas, né? Algumas missões dadas pelo próprio Deus, quando Deus o criou, né? Então são 4 aí, que a gente trouxe para vocês nessa tabelinha aí, e elas são elencadas aqui nos versículos, né? Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, e criou o homem e a mulher, e depois os criou. E é a questão de refletir, né? A tarefa Isso. de Adão para refletir a imagem de Deus, né? E faz todo sentido, né, Júlio? Porque quando Deus cria a sua imagem e semelhança é para que o homem seja esse representante, né? O seu representante, para que ele consiga então refletir essa imagem. Tanto é que quando Cristo ele vem Cristo é essa imagem e semelhança de Deus, esse segundo Adão. Ele é a expressão exata do ser de Deus, segundo o escritor de Hebreus. E quando Cristo nos salva, ele faz com que nesse processo de santificação a gente comece a reproduzir quem Cristo é, consequentemente, nós vamos reproduzir a imagem e a semelhança de Deus. Então, Isso. a gente começa a ser restaurado na nossa missão, que é poder espelhar quem o nosso Deus é. Né? Então, todo filho, o objetivo de todo filho é ser cada vez mais semelhante ao Pai, e a gente precisa expressar quem Deus é. Essa é a missão, a primeira tarefa, né, que Adão ganha ao ser criado à imagem e semelhança A de Deus. segunda aí, cuidar e manter o jardim, né? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, essa missão com a criação, né? Com Uhum. tudo que Deus criou. É, além de criar o homem, Deus cria tudo, né? Todas as Uhum. coisas. A Então, gente lembra do John Stott, né? O John Stott, tipo radical, né? o discípulo radical, ele vai elencar lá 8 características, né, de um verdadeiro discípulo, um discípulo de raiz. Né? E uma das características que ele coloca é o cuidado A com a criação. criação, né? O cuidado com a criação. Ele fala que todo discípulo de verdade, ele cuida da criação porque ele remete isso a justamente a Essa missão tarefa, que fez, né? a tarefa que Adão recebeu e que é para todo ser humano. Isso. Então, isso é interessante, Júnior. Uma vez eu pregando sobre isso na igreja, eu falei uma coisa que depois eu fui indagado por alguns irmãos, mas depois a gente conversando, os irmãos entenderam perfeitamente. Eu falei assim, olha, você quer ser cheio do Espírito Santo, né, e querer simplesmente exemplificar uma vida cheia do Espírito Santo através de um estereótipo de culto, de celebração, de pular e tudo mais. E eu dizia assim, olha, ser cheio do Espírito, como é que você faz tudo isso? Diz que é cheio do Espírito Santo, mas nem separa o seu lixo. Uhum, Nem separa o seu lixo em casa. Né? uhum, Então você bota lá vidro junto com uhum. plástico, né? O camarada que vai passar, o catador que vai pegar, pega lá o vidro quebrado, corta a mão, você não tem preocupação nenhuma, né, com a criação, você não tem preocupação nenhuma, você não recicla uma coisa simples, recicla o seu lixo, mas você acha que é cheio do Espírito Santo porque você fica pulando na igreja, você fica falando em outras Isso, línguas e isso. tudo mais. E uma vez falando sobre isso, alguns irmãos vieram, mas pastor, o senhor foi muito cirúrgico nessa questão. E eu explicava que, de fato, a gente trata esse tema, né, da espiritualidade de forma muito religiosa e não de forma prática. Né? E quando você olha para a vida de Jesus, por exemplo, esse segundo Adão perfeito, Jesus era totalmente prático e Isso, Jesus era pleno no espírito. isso. Ele era pleno no espírito e você não vê Jesus construindo um estereótipo religioso, né? E, pelo contrário, era o cuidado com as pessoas, era o cuidado com a criação, era o cuidado sempre do trato com as pessoas. Então, isso denota de fato alguém cheio do Espírito Santo, uma verdadeira espiritualidade. Então, essa tarefa de cuidar e manter o jardim, né? Que é para lá que Isso. nós vamos voltar um dia. É verdade. A terceira tarefa, a terceira missão é dominar a criação, né? Também disse Deus ao homem, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, essa liberdade e essa responsabilidade, ao mesmo tempo que Deus dá a Adão, de dominar sobre todos os animais, né? De ser o responsável, o grande dono ali daquela criação que Deus fez, né? Ele está aí na sua mão, cuide e domine sobre eles para que Isso. você possa. Exercer uma autoridade, né? Exercer uma autoridade como
O Salmo 8, né, fala sobre a coroa da criação que o homem é. Então, Deus ele vai criando todas as coisas, mas a coroa, o ápice dessa criação, né, vamos coroar essa criação aqui. Como é que a gente faz agora para coroar toda essa obra linda que a gente fez? Vamos criar o homem agora. Então, ele cria o homem como esse ápice da criação. E ele cria o homem como coroa para poder, de fato, exercer essa autoridade, né, esse domínio. Né? É muito interessante que essa palavra dominar, ela tem a ver com denominar. Por isso que o homem é aquele que dá nomes, né? Ele dá nome aos bichos, né? Ele dá nome à criação, porque ao dar nome, ao denominar, ele está dominando. Né? E é óbvio que essa expressão dominar ganhou um sentido muito pejorativo hoje em dia, né? Até por brincadeiras, né? Dizer que o homem é dominado pela mulher, a mulher é dominada pelo homem. Mas aqui não tem a ver, aqui tem a ver com esse exercício de autoridade mesmo. De alguém que se coloca diante e protege, né, e guarnece, né, seria essa expressão. Eu vou guardar Uhum. a criação, eu vou exercer não só o cuidado, como a gente viu na segunda tarefa, mas também a autoridade de quem domina e de quem coloca sobre si a mão para dizer, olha, isso está sob meu controle. De fato, essa expressão da tarefa de Adão é algo que a gente precisa aprender hoje em dia. Nós precisamos dominar, né, sobre a criação. E isso está sendo restaurado, um dia será restaurado para a glória de Deus. Isso. E a quarta tarefa aí é formar uma família, né? Gênesis 1, 28, parte A, diz que Deus os abençoou, abençoou o homem e a mulher, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, essa tarefa de formar a grande família de Deus, né? Então, uma grande família de filhos, que a gente vai ver lá em Jesus, que são filhos que se parecem com Jesus. Uhum. Essa grande tarefa de multiplicar mesmo, de povoar a terra, né? Essa Isso. tarefa que está lá Uhum. em Gênesis A também. gente diz que é o principal propósito, né, de Deus. Né? Quando a gente estuda a criação, a gente diz que Deus ele tem um propósito eterno, né, que foi formar para si uma grande família com Isso. filhos semelhantes a Jesus. Então ele recebe essa missão de multiplicar, né, e de fazer essa grande família não tem tios nessa família, não tem tias, não tem pais, não tem avós, não tem mães, é uma família de irmãos, Isso. né, são todos filhos do mesmo Pai, que é o nosso Deus. Né? A gente vai agora para a vida de Adão, né? A gente já viu a criação, o significado do seu nome, qual a sua missão. E agora a gente vai para a vida desse homem, o tempo que ele viveu e o que é que isso implica para a gente, né? Então, a gente vai falar de algumas frases aqui que são bem marcantes da vida de Adão e a gente vai conversando sobre elas. Uhum. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Ele foi colocado no jardim do Éden e ficou livre para lavrar, guardar e comer os frutos e grãos da terra. Então, é uma característica bem simples de entender, né? Ele foi criado, foi colocado no jardim do Éden e estava livre para comer, para poder desfrutar das maravilhas do jardim, né, que Deus tinha criado. Isso que a gente vem falando com relação à própria missão dele, né? Então, esse é o pontapé inicial da vida dele. Você é criado à imagem e semelhança e agora você vai começar a cuidar de tudo aquilo que Deus está colocando, né? E o segundo, né, passo que a gente coloca aqui é justamente o que a gente acabou de dizer com relação à missão, que é exercer o domínio, né, essa autoridade, né, sobre todas as coisas lá que foram criadas pelo nosso Deus. Então, a vida de Adão era essa, o dia a dia. Como era o dia a dia de Adão, né? Ele saía para cuidar, para lavrar a terra, ele celebrava, né, ao Senhor com esses atos, né, missionais, vamos dizer assim, que significavam, ressignificavam o tempo todo a sua vida e exercia essa autoridade para a glória de Deus. Né? Tinha uma única restrição, né, que estava Uhum. lá relacionada à árvore, né, do conhecimento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do pecado já já, mas é, ele estava livre, né? Tinha Uhum. liberdade imposta por Deus, mas ele tinha uma única restrição, que é essa questão da árvore do conhecimento, onde Deus proíbe, né? Ele de se aproximar e de comer aquele fruto daquela árvore. Né? E aqui Então, tem uma principal característica daquilo que a gente estava falando, porque Adão não é Deus, exatamente. né? Porque existe uma proibição. Né? E aqui é onde onde se separam as coisas. Olha, você vai até aqui, Uhum. né? E a gente precisa entender isso. O ser humano ele precisa de limites, né? Se ele, e a gente, o mundo mostra isso, a história mostra. Quando o ser humano não tem limites, ele faz atrocidades, né? E a gente percebe que Deus vai colocando em xeque justamente agora. Olha, isso é a humanidade. Você tem limites. É isso é uma... E aí Deus também coloca a mulher, né, ao seu lado, como ajudadora, como auxiliadora. Então essa criação de Deus a partir do homem, né? Então Deus retira do homem lá sua costela e cria a mulher, né? E faz viver a mulher também. Então
como ajudadora, como alguém que vai auxiliar nele na sua missão, né? Então, completando a grande família ali. E aí vem essa vida conjugal, né, agora, né? Então a vida dele não é uma vida solo, né? Não é uma vida solitária. Ele agora ele olhou, né, para a criação e viu que não tinha ninguém semelhante a ele. E agora Deus traz Isso, uma que é semelhante e ele diz: essa sim é osso dos isso. meus ossos, carne da minha carne, né? E agora um aqui é semelhante a ele, né? E aí isso é muito perfeito, E né? Deus Porque fala, né, que não é bom que homem que, bom que seja só, né? faz Deus dele, mesmo né? faz isso. Isso é extraordinário. Então, não é um quebra-galho. A mulher não é um quebra-galho do homem, né? Estava nos propósitos de Deus a fundação dessa família. A família só seria possível com o nascimento da mulher, a criação da mulher. Isso é extraordinário. Então, isso é perfeito, né? A completude da obra do Senhor. E aí os dois recebem, né, a ordem de Deus para que multiplicassem e dominassem sobre todas as criaturas vivas na Terra. Então essa ordem chega para os dois, né? Agora como um casal, como uma família, a ordem agora de dominar tudo é para ambos eles. Vamos lá, então vamos seguir. Esse foi o primeiro casal. Então, esse primeiro casal foi tentado por Satanás, né? Então a gente vai começa a entender aqui a história de como o pecado foi entrando na vida Uhum. de Adão e Eva, né? Então, eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento, né? A árvore que Deus havia estabelecido como limite para eles, né? Então, Havia eles. uma proibição e aqui entra-se, então, uma discussão muito interessante, que lá, por exemplo, no retiro espiritual desse ano, a gente discutiu muito lá nas nossas rodas de conversa, quem é que vacilou ali no momento do pecado, né? E a gente trouxe à tona, não, mas foi a mulher que fez isso, foi a mulher que ofereceu, né? Foi a mulher que ludibriou, e disse, não, toma aqui, né? E o homem foi lá e caiu. Mas onde o homem estava, né? Quando a serpente ela vem enganar a mulher? Onde é que o homem estava? Então tem um livro muito interessante que eu sempre gosto de indicar, que é um livro que tem por título O Silêncio de Adão. Então, o livro ele trata essa ideia de que o homem estava presente e ele se omitiu. Em vez de ele exercer a sua autoridade, que era o domínio que ele Uhum. tinha recebido, ele, ele agora se omite, né? Ele não toma a frente para poder resolver aquela situação e não basta, mas aquela situação toma, né, uma proporção muito danosa e ali o pecado é exemplificado quando eles comem daquele fruto, é a desobediência, né? É o querer ser como Deus, porque isso aqui é a soberba da vida, né? Como a gente vai vendo depois nas escrituras. Se você comer, você vai ser como Deus. Então, é essa ideia, né, de querer ser como Deus. Satanás é Satanás porque ele quis ser como Deus, né? Então, ele se torna Lúcifer, porque ele se torna Satanás porque ele quer almejar esse lugar de Deus, né? E agora, ele, por ser Satanás, ele influencia o homem nessa mesma tentação. Come que você vai ser como Uhum. ele, Uhum. né? E aí ele cai, é o pecado da soberba, e o pecado então passa a entrar no mundo, né? A partir daí, todos que nascem, né, nascem por causa de Adão, então os seus filhos e toda a geração a posteriori serão considerados então filhos da queda, né? Então Isso. nós somos filhos da É queda. o grande marco, né, da história da humanidade, né? Até aqui a gente vê a queda, então a queda da raça humana acontece justamente nesse momento aqui da história. E após esse acontecimento, aí após tudo isso, Deus puniu o homem, né? Deus puniu Adão e Eva, permitem que eles continuem vivos, mas fora daquele ambiente de Uhum. graça, daquele ambiente tão, tão belo, né? O que é o jardim, tão lindo. Então, eles agora têm a morte como uma Uhum. grande realidade para suas Uhum. vidas, passam a conviver ou a viver com essa iminência da morte. Uhum. Então, isso é uma grande punição. Isso. Embora a gente vê isso como um ato de misericórdia, porque o que devia ter acontecido era que Deus terminasse, né? Isso, Não existe nada justamente. fora de Deus, não existe nada Uhum. diante de Deus. Então, Uhum. quando Deus ainda permite que o homem continue vivo, É. ainda é um ato de misericórdia, né? É um ato de Deus. Aguardando a graça, né, sendo Exato. manifestada. Né? Isso é muito legal. A gente percebeu o seguinte, Júnior, que nesse momento aqui, o princípio da eternidade é quebrado, porque a morte entra, Isso. né, para dizer, olha, você agora é um ser finito. Né? Então há uma discussão também entre os Uhum, teólogos se realmente o homem, quando foi criado para ser eterno ou uhum, não. uhum. Né? Eu acredito de fato que sim, tanto é que a restauração desse homem é para a eternidade. Né? Então, quando Deus restaura, de fato é para a eternidade. E a gente vê então essa punição, a expulsão do paraíso,
Ah, e uma coisa também muito interessante é quando eles vão construir então roupas para si, Isso. né, por causa do pecado, eles vão construir roupas para si, então eles vão conhecer o que é morte, o que é sacrifício a partir desse momento, né? Até isso aqui vai poder apontar, né, para o sacrifício de Cristo, né? Eles vão ter que matar um animal para pegar a pele de animal Isso. e cobrir a sua nudez, né? E esse assassinato, vamos dizer assim, né, esse sacrifício vai simbolizar muito o que vai acontecer com o Cordeiro de Deus e que vai ser Sim, sim, sacrificado, né? sim. Então, desde aí, o Senhor já está deixando nas linhas escrito toda a história da redenção, né? Porque é bom a gente fazer uma pausa aqui para dizer o seguinte: olha, a gente não está, Deus não está sendo pego de surpresa. O pecado não entrou no mundo como uma surpresa. Aí agora Deus estava lá, eita, não esperava que ele ia fazer isso, Isso, né? exato. Tanto é que a palavra do Senhor vai nos ensinar a posteriori que Deus ele antes da criação A cruz já estava. do mundo, a cruz já estava lá, a redenção, né? O plano da redenção já tinha sido estabelecido, então Deus já sabia de todas as coisas. E aí a criação toda é afetada, né? Não só o homem e a mulher, mas tudo que Deus criou foi afetado por causa do pecado, né? Uhum, Já que todas as coisas estavam sob seu domínio, uhum, consequentemente todas as coisas são afetadas. Então Adão teve vários filhos, dentre eles Caim, Abel e Sete. E a gente vê, né, na história de Caim e Abel, já o primeiro assassinato. A gente vai estudar um uhum, pouquinho nas próximas aulas sobre essa geração aí uhum, de Adão e Eva, mas a gente vê que a partir daí é só ladeira abaixo, né? A uhum. humanidade só vai ladeira abaixo, então, graças ao pecado que entra aí, Uhum. infelizmente, hoje a gente pode estudar dessa forma, entender dessa forma aí. Vou caminhar para o final aqui, falar de Isso, Adão no Novo Testamento, né? De forma bem simples, a gente vai ver então esse personagem histórico. É interessante a gente falar personagem histórico porque existe uma linha que vai dizer que esse personagem na verdade não existiu, ele é um mito, né? Então há uma linha teológica, né, que defende isso, né, que ele não existiu, é só um mito, era só para contar uma história e tudo mais. Mas quando esse personagem ele é citado no Novo Testamento, quando ele é averiguado, e aqui a gente colocou vários textos aqui, isso, Mateus 19, Marcos 10, Romanos 5, 1 Timóteo, 1 Coríntios. Quando a gente vai vendo esse texto do Novo Testamento, ratificando que esse personagem existiu, a gente não tem como dizer que esse personagem é um isso. mito. De fato, ele estava na história. Ele existiu. Como ele existiu? Quando foi que ele existiu? Esses detalhes aí, a Bíblia ela não vai dar para a gente, mas é muito interessante saber que os apóstolos, né, eles citam, de fato, o apóstolo Paulo mesmo usa muito isso em Romanos, Isso. o Adão, né, o primeiro Adão, e como um personagem histórico de fato. Então a gente acredita que ele existiu. Então o Novo Testamento ele vai citando aqui vários textos para a gente entender. E Jesus, né? Adão e Jesus, que é esse paralelo, e a gente Uhum. vai fazer muito isso, né, Emerson, desse estudo, a gente vai sempre traçar esse paralelo desse grande patriarca, esse personagem, com a história de Jesus, porque a Bíblia toda ela aponta para Jesus. Então a gente vai encerrar essa caminhada profissional de hoje falando sobre esse paralelo entre Adão e Jesus, né? O primeiro homem e o segundo homem, o homem Uhum. perfeito, né? Que é a figura de Jesus Cristo, né? Então vamos para Romanos aqui, né? Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo faz uma análise profunda, onde ele contrasta as as pessoas de Adão e Cristo, né? Considerando as consequências de seus feitos. Em seu texto, o apóstolo fundamenta a doutrina da depravação total da humanidade a partir de Adão. Então, aqui no contexto de Romanos, o apóstolo Paulo vai enfatizar essa doutrina da depravação total, que a partir de Adão todos pecaram. Então Isso. todos são depravados ou foram depravados por causa desse ato, né, de Adão. E primeiro ele começa falando sobre o extraordinário amor de Deus. Né? Ele começa a carta aos Romanos realmente é extraordinária, né? Uma das mais belas. Ele enaltece esse amor de Deus e tudo mais. Depois ele vai fazer esse paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Então ele vai falar através da morte do seu filho, reconciliou consigo pecadores. Deus, através da morte do seu filho, reconciliou consigo os pecadores. Né? Então, ele esclarece que esse estado de pecado da humanidade foi decorrência da desobediência do nosso primeiro representante, né? O primeiro Adão. Por isto, ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então isso fica muito bem claro Paulo na. sistematiza de uma forma perfeita aqui, né? Pra gente Uhum. não ter dúvidas, né?
não há discussão, né? Se, mas foi aquele camarada lá que pecou, não tem nada a ver com isso. Não, Uhum. isso tem a ver. É por causa dele que o pecado entrou. Então, Justamente. todos pecaram, todos estão Ali está a raiz, né? condenados, todos estão fadados à morte por causa da. Aí está lá. Uhum. Mas a boa notícia é que se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, isso é extraordinário, né? Cristo ele sofre todas essas ofensas, né? Apesar de ter sido uma só ofensa, né, que colocou então o pecado no mundo, Cristo ele sofre então todas as ofensas para poder redimir, né, a humanidade. Continua para a gente, Júnior. E o apóstolo Paulo ele vai continuar essa exposição da história desse paralelo aí, falando da eficácia da obra de Cristo, que é redentora, né? Que ela é suficiente para acabar de vez por todas com esse pecado lá em Adão, né? Então ele vai escrever que, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, a obra redentora perfeita de Jesus Cristo, né? Desse segundo Adão, desse segundo homem, desse homem perfeito, que é capaz de justificar tudo aquilo que estava marcado em Adão e estava marcado na história da humanidade. Isso mesmo. A gente tem muita coisa para estudar a respeito de Adão, né? É muito interessante que é bem abrangente a história dele, mas a gente fez uma síntese e a gente poderia resumir da seguinte forma: quando se fala sobre quem foi Adão, é importante ressaltar que ele foi uma figura histórica, ou seja, de fato ele existiu, ele está na história, e não um mito. Ele foi dotado de grande capacidade intelectual e moral. Todavia, ele não resistiu à tentação maligna e pecou contra Deus. Por conta disso, todos morrem em Adão. Porém, em Cristo, o segundo Adão, temos as boas novas da redenção. Então, essa história de Adão, né, que o primeiro personagem que aparece, ela termina de forma linda, de bela, né, porque ela aponta para a restauração que há nesse perfeito Adão que é o Senhor Jesus. Então, se Deus ele cria o Adão lá de forma perfeita e esse Adão peca, em Cristo, nessa vinda ao mundo, que esse Deus que vem e encarna, ele mostra como é que deveria ser esse Adão. Esse Adão deveria ser assim, né? E além de mostrar com a própria vida como deveria ser esse ser humano, ele vai lá e se sacrifica para que esse ser humano tenha a oportunidade de ser restaurado e volte a morar no Jardim do Éden, o paraíso, né? Ou como você queira chamar, o céu, né? O lugar para onde nós iremos Vamos voltar. voltar a poder desfrutar desse paraíso. É isso. É isso, gente. Aula muito boa, a gente está muito feliz, então acompanhe, tire suas dúvidas, faça suas anotações, faça suas pesquisas também, fique bem à vontade. E a gente se vê na próxima aula, né? A gente agradece você ter ficado com a gente até aqui. Deus abençoe sua vida. Esse é o primeiro personagem. Vamos estudar vários ainda. E a gente espera que você esteja aí estudando de fato, assistindo às aulas, respondendo os questionários. E vamos avançar no estudo da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.